conversando um pouquinho conosco sobre a aquisição da concentração através das atividades de vida prática, que em Montessori são aquelas atividades mais ligadas ao dia a dia, que servem muito para a adaptação da criança ao meio. Mas é um conteúdo que ela especializou muito nas formações dela, e que ela vai estar, né, agora apresentando para nós. Se por um acaso o link da reunião terminar, cair, é aquele mesmo esquema, a gente clica de novo nele, que ele volta a abrir, ok? Jéssica, é contigo. Boa noite, boa tarde ainda para vocês, né? Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Jéssica, eu sou formada como guia Montessori de 3 a 6 anos pela AMS, né? Eu fiz minha formação em São Paulo, no Centro Montessori lá, e trabalhei por 5 anos numa escola americana no Brasil, que tinha pré-escola Montessori. Então, eu fui professora assistente por 5 anos, e agora eu estou trabalhando como professora de língua inglesa aqui na Polônia. Então, eu trabalho numa turma bilíngue, né? Eles têm a professora polonesa, que também é treinada em Montessori, e eu falo com eles em inglês o dia inteiro. Então, eles aprendem em conjunto as duas línguas, nas duas línguas, né? Porque polonês é a língua deles mesmo. E sou pedagoga, né? Devia ter começado por aí. Comecei sendo pedagoga. E no momento estou estudando bastante ainda. Acho que a gente que trabalha com educação com criança nunca para de aprender, né? Sempre tem algo para ir atrás, para a gente descobrir mais sobre a criança, sobre desenvolvimento, sobre o cérebro. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, sempre estou estudando, aprendendo bastante. E eu gosto de compartilhar também os assuntos pelos quais eu me interesso. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da pesquisa que eu fiz quando eu concluí o meu curso de guia Montessori. Então, é um assunto que eu escrevi para minha tese, né? A gente tem a tese de mestrado, a tese o TCC da faculdade, e a gente também teve esse TCC para terminar a especialização, então eu escrevi sobre concentração. E eu observei uma aluna da turminha que eu trabalhava no momento, de 3 anos, e como que ela desenvolveu a concentração trabalhando na sala de aula, né? Principalmente com atividades de vida prática. Eu não vou expor foto da criança aqui, nem nada do tipo, porque não é ético, né? A autorização que eu tinha para trabalhar com essa criança foi para esse trabalho. Mas eu vou trazer para vocês algumas descobertas que eu fiz durante essa pesquisa, essas observações. E fiquem à vontade para participar, tá? Se vocês tiverem alguma colocação que vocês lembraram de uma situação para colocar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem interromper. Eu sei que no finalzinho tem um tempinho também para dúvidas, mas fiquem à vontade para interromper também, né? A intenção é fazer uma conversa gostosa aqui. E se eu estiver falando muito rápido também, viu, gente? Eu já comentei com a Ludmilla que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu vou falando rapidinho. Se estiver muito rápido, podem chamar minha atenção também, que eu diminuo o ritmo. Posso compartilhar aqui, Ludmilla? Os slides? Pode? Deixa eu só ver como que eu compartilho aqui. Não estou acostumada com o Google Meet. Vocês conseguem ver? Sim. Como apresentação mesmo? Sim, a apresentação mesmo, Jéssica. E eu não consigo ver mais ninguém. É assim mesmo no Meet? Fone de ouvido. Não estou vendo mais ninguém. Então, se alguém... Você me ajuda, Ludmilla? Se alguém levantar a mão ou mandar alguma pergunta? Aqui, consegui. Bom, então o tema é esse, né? A conquista da concentração através das atividades de vida prática. Então, eu comecei a pesquisar por vida prática, mas no caminho eu descobri que a área sensorial também é uma ótima área para as crianças desenvolverem a concentração. Então, eu vou falar um pouquinho também das atividades de sensorial. Primeiro, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho. E eu queria perguntar para vocês o que é uma criança concentrada.
Quais são as características que vocês observam numa criança que está concentrada? O que, que ela faz quando ela está concentrada? Vocês podem abrir o microfone, se alguém quiser escrever também no chat, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que, que é uma criança concentrada? Na pré-escola, né? A gente está falando da primeira infância aqui, de 3 a 6 anos. O que, que é uma criança concentrada? Ela tem um olhar fixo. Para quê? Para uma determinada atividade, né? No caso. Bacana. O que mais? As mãozinhas ativas. Mãozinhas ativas. As mãozinhas, a gente fala muito das mãos em Montessori, né? As mãos são instrumento da inteligência. Acho muito lindo quando a gente descobre isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Se alguém quiser colocar no chat, a gente lê aqui rapidinho, não tem problema. É interessada por aquilo que está fazendo, legal. Interessada. Normalmente é aquele semblante, né, que transmite uma harmonia, ou não só o olhar de interesse, né, mas é um senso realmente de alegria que se passa ali para aquele visual da criança. Sim, alegria. Essa é uma palavra legal. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa concentração para criança pequena. O que é isso, né? Primeiro, o objetivo aqui é falar um pouquinho de como atividades da vida prática, né, e também da área sensorial, como eu já comentei, que estão presentes no ambiente Montessori, se relacionam com o processo de concentração da criança nessa idade pré-escolar. Por que a gente vai falar disso? Porque a concentração é uma habilidade muito importante na nossa vida, né, desde a primeira infância, mas ela é muito preditora do sucesso escolar da criança e também para tudo que a gente vai aprender na vida, para tudo que a gente vai fazer. A concentração é muito importante. Mas ainda é um assunto pouco discutido. Isso quem falou foi a Preschlack, que é uma super estudiosa de Montessori, conhece muito de Montessori, faz muita pesquisa, e ela tem livros interessantes também. Então, ela quis trazer também um pouquinho sobre a concentração, porque mesmo na pedagogia, né, quem estudou pedagogia, se fala pouco sobre concentração na primeira infância. A gente fala muito da brincadeira, a gente fala muito, né, do corpo, mas a gente fala pouco de concentração. Então, o que é uma criança concentrada? Né? Quem estudou Montessori já sabe identificar muito bem o que é uma criança concentrada. Mas se você nunca estudou Montessori, não conhece tanto a fundo da educação, o que é uma criança concentrada? E para falar sobre isso, eu estudei 3 pontos principais, que foram as funções executivas, né, na neurociência. O flow, que é uma teoria do Mihaly, que é um estudioso de húngaro, né? Ele é psicólogo. E, com certeza, Montessori, né? Principalmente a parte de vida prática, o conceito de normalização que Montessori traz. Só para eu entender em que passo estamos. Vocês conhecem o que é normalização para Montessori? É alguma coisa que já foi falado para vocês? Acho que tu pode trazer o conceito para as meninas. Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre normalização mais a fundo. Concentração. Eu amo essa frase de Montessori. A criança que se concentra é imensamente feliz, né? Como a Ludmilla falou da alegria. Ela ignora o vizinho ou o que se faz à sua volta. Por um instante, o seu espírito é como um eremita num deserto. Nasceu nela um novo conhecimento, o da própria individualidade. Montessori liga muito a concentração com a personalidade da criança. Né? Então, aquela criança que se concentra, ela está formando a personalidade dela a partir da concentração. Isso é um ponto importante que a gente vai falar um pouquinho mais, relacionando a uma outra teoria desses 3 pontos que eu coloquei para vocês. Então, lembrar que personalidade da criança é um assunto que entra na concentração, né? Que está ali junto com a concentração, quando a Montessori fala de concentração. Bom, e o que é concentração, né? Consciência e Guerra são os autores que escreveram esse livro aqui, ó. Neurociência e Educação. Quem tem interesse em neurociência, é um livro super legal, explica muito bem, né, como que o cérebro funciona, principalmente nas crianças pequenas.
Então, vocês vão ver várias citações desses autores daqui, que eu gosto bastante desse livro. E eles falam que a concentração é como se a gente tivesse uma lanterna e a gente está iluminando um assunto, né? Então, a gente consegue desfocalizar o que está em volta e focalizar em apenas uma coisa. Então, essa é uma habilidade que a gente adquire ao longo da vida, de focalizar em um determinado aspecto do ambiente, deixando de lado o que for dispensável, tá? Essa é uma definição da neurociência, do que é concentração. Tudo bem até aqui? E aí vamos trazer um pouquinho da normalização da nossa queridíssima Montessori. O que é normalização? A primeira vez que eu ouvi esse conceito, eu achei esquisito, né? Porque a gente pensa, nossa, uma criança normal, será que é isso que ela quer dizer? Me causou um incômodo. E depois que eu entendi, falei, nada a ver com o que eu pensei no início, né? Não tem nada a ver com isso. Normalização é, de forma assim, bem simples, é o processo de concentração da criança na sala Montessori. É quando a criança consegue escolher uma atividade, consegue sentar com aquela atividade, se concentra, né, se conecta com a atividade, desenvolve alguma habilidade que ela precisa desenvolver naquele momento, termina a atividade e o ciclo dela encerrou, né? E Montessori dizia que a normalização só pode ser alcançada depois que a criança trabalha, depois que a criança faz uma atividade. Trabalho esse realizado pelas mãos sobre objetos, né? E um trabalho acompanhado de concentração mental. Então, em Montessori, a concentração aparece quando a criança trabalha, né? Não é quando a criança está inerte, ouvindo alguém falar, ou quando a criança está muito quieta. A criança está concentrada quando a criança está trabalhando com as mãos, né? A gente começou falando disso. As mãos são um instrumento da inteligência. As mãos são muito importantes para as crianças, né? Então, concentração é trabalho. E Montessori, quando ela observava esse fenômeno que ela chamou de normalização, ela dizia que as crianças saíam sempre como pessoas descansadas, cheias de vida, com o aspecto de quem experimentou uma grande alegria. Que foi o que você falou, né, Ludmila? É o semblante da criança ali, depois que ela se concentrou, que ocorreu esse processo de normalização, a criança apresenta um semblante diferente. Algo aconteceu ali, né? Houve uma normalização. E em Montessori a gente fala também em normalização que a sala está normalizada. A gente costuma dizer, essa sala está normalizada. Por quê? Quando a gente entra numa sala Montessori, é muito diferente de uma sala tradicional, né? As pessoas geralmente na primeira vez se espantam. Aconteceu comigo também. Entrei na sala e falei, nossa, que diferente, né? Educação infantil não é para ser quieto assim, então silêncio, todo mundo. E aí você começa a entender o que está acontecendo, né? Cada um está ali na sua atividade. E se as crianças estão concentradas, trabalhando com aquilo que elas escolheram, a sala está normalizada, está todo mundo desenvolvendo alguma habilidade, todo mundo interessado em algo. Está acontecendo algo diferente para cada personalidade diferente ali naquela turma, né? Então essa sala está normalizada e as crianças estão normalizadas. Pode ser uma palavra meio estranha, não sei. Para mim, a primeira vez que eu vi soou estranho, mas o conceito é muito legal e a gente consegue ver muito bem isso quando a gente trabalha numa sala Montessori, né? A gente consegue ver, a sala está normalizada. A gente costuma falar também, não, essa sala aqui, daqui uns 3 meses vai estar normalizada. Vamos observar, porque eu acho que o caminho tá chegando. Estamos indo no caminho certo, né? É um conceito muito importante de Montessori. E tem muito a ver com concentração, né? Porque a criança está normalizada quando ela conseguiu se concentrar em uma atividade e trabalhar concentrada naquela atividade. Não sei se ficou confuso, deu para entender? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma coisa? Estamos indo bem. Ok, vamos continuar então. Importantíssimo, né? Criança concentrada é criança em movimento, que eu acho que é uma das primeiras quebras que a gente tem de ideia de concentração em criança. Criança concentrada é criança em movimento, porque aquela criança está trabalhando com as mãos. E a criança pequena, ela aprende quando ela se movimenta,
quando o corpo dela está participando da aprendizagem, né? Ela não aprende só assistindo um vídeo no YouTube. É muito difícil para a criança isso. Ela pode até aprender ali alguma informação, mas ela não aprende com o corpo, ela não vivencia. E para a criança na educação infantil, vivenciar o aprendizado é muito importante. É assim que ela adquire a habilidade. É assim que ela conhece o mundo. Então, criança concentrada na educação infantil é a criança que se movimenta. E que movimento que é esse, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente não achar que é só aquela criança que fica correndo na sala, que tem que ser atividade em linha para ela se concentrar. Não. Esse movimento é o movimento da mão. É como alguém colocou aqui, né? Quando eu perguntei que é uma criança concentrada. Quando o olho acompanha. Olha aqui essa foto. Dá para ver o cursor mostrando? Eu não consigo enxergar direito na tela. Dá sim. Nessa foto, ó, a criança... Gente, tá muito concentrada. Olha o biquinho de concentração. O olho acompanha a mão. O olho acompanha o movimento da mão. Acompanha até aquela peça chegar onde ela tem que chegar. Isso é concentração, né? Quando o olho acompanha o movimento da mão. Aqui também, ó. A criança está movimentando as mãos. Ela não precisa estar movimentando o corpo todo, mas ela está se movimentando, está movimentando a mão e acompanhando ali com a concentração mental dela, essa atividade. Está desenvolvendo uma nova habilidade. Um pouquinho sobre funções executivas, que eu acho que pode ser um assunto talvez um pouquinho mais pesado. Eu não trouxe muita coisa, mas eu queria pincelar um pouquinho, né, para a gente entender o que é função executiva e como elas são importantes para a concentração. Definindo, de forma simples. Funções executivas são um conjunto de processos mentais necessários quando você precisa se concentrar, prestar atenção, solucionar problemas, escolher atividades, controlar impulsos, ter disciplina, conseguir analisar situações por mais de um ponto de vista, considerar diferentes soluções mentalmente, relacionar ideias com fatos, ser flexível com mudanças de planos, analisar passado, planejar o futuro, ou seja, função executiva é a nossa vida, né? É o que a gente precisa para levantar de manhã e seguir a rotina do nosso dia, fazendo tudo que a gente precisa fazer. O que é importante lembrar em relação à função executiva? A função executiva, ela fica naquela parte do nosso cérebro, que é a parte que demora mais tempo para se desenvolver. Talvez você já tenha ouvido isso, né? A gente tem falado bastante disso ultimamente. Essa parte do cérebro, ela só se forma totalmente por volta dos 21 a 25 anos, né? Então, a gente não pode esperar de uma criança pequena uma flexibilidade cognitiva excelente, né? A gente está ali para ajudar a criança exatamente porque ela está no processo de desenvolver essas funções executivas. E a educação infantil é um momento crucial para a gente ajudar da melhor forma possível a criança para que ela consiga começar a desenvolver essas funções executivas. Elas são divididas em 3 grandes grupos, né? Memória de trabalho. A memória de trabalho é o que vai ajudar a criança, por exemplo, a assistir uma apresentação de como costurar um botão. E aí, quando for a vez dela de fazer, ela vai conseguir buscar as informações de o que ela tem que fazer para costurar aquele botão. Para no final da atividade ela ter aquele botão costurado. Isso é, de forma bem simples também, tá, gente? Memória de trabalho. Eu consegui lembrar do que eu preciso fazer para concluir uma tarefa. Controle inibitório. Eu acho que talvez o mais difícil para as crianças. Controle inibitório é aquilo, não posso fazer isso agora, não é o momento. Vou fazer isso depois, né? De novo, gente, de forma bem simples, tá? Tô simplificando, porque senão a gente fica aqui 3 horas falando só de controle inibitório. Flexibilidade cognitiva é a capacidade da gente contornar, às vezes, deu um problema aqui na minha atividade, no que eu tô fazendo, preciso achar uma outra solução. Vou buscar formas de contornar esse problema e de conseguir ter uma outra alternativa para realizar aquilo que eu precisava fazer, certo? Então, de forma bem simples, são esses 3 grandes grupos que formam as funções executivas. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar? Podemos. Diamond é uma autora que fala muito, uma pesquisadora que fala muito de funções executivas. Tem vários artigos dela disponíveis na internet, se alguém tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre isso. E ela diz uma coisa muito interessante para a gente que fala de Montessori, né?
As atividades que desenvolvem as funções executivas devem desafiar as habilidades da criança, além de ser algo que a criança realmente queira fazer, para que ela passe muito tempo na atividade e esforçando-se para melhorar. Conseguem ver como que tem Montessori aqui? Quando a gente fala de função executiva? Por quê? Se a criança não estiver interessada, né? A gente lembra muito da educação tradicional aqui. Se a criança não estiver interessada naquela atividade que eu vou entregar na folhinha para ela fazer, ela não vai fazer, ela não vai desenvolver nada, ou ela vai fazer de qualquer jeito, também não vai adquirir nenhuma habilidade com aquilo. Então, muito importante é que a criança consiga escolher aquilo que ela quer fazer de verdade, para que ela se esforce. Se eu escolher algo que eu quero fazer, por exemplo, quero aprender a tricotar. Eu quero muito aprender a fazer um cachecol. Então eu vou me esforçar. Vai ser difícil, mas eu vou desistir? Não, porque eu quero aprender a fazer o cachecol, né? Então eu vou me esforçar naquilo que eu escolhi porque eu quero aquilo. É assim para a criança. Se ela quer aprender a amarrar o sapato, ela vai se esforçar naquela atividade do tear para amarrar o sapato. Ela vai fazer muitas vezes, ela vai errar e ela vai tentar de novo, até ela conseguir amarrar o sapato, porque ela quer fazer aquilo. Aquilo é importante para ela. Ela identificou que aquilo era algo que ela realmente queria. E é assim que que as crianças desenvolvem função executiva, fazendo atividades que elas realmente querem fazer. Isso, infelizmente, é algo que na educação tradicional não se leva em conta, né? Na educação tradicional é tudo igual para todo mundo. A gente não leva em conta o que a criança quer, o que a criança precisa. E a gente tem Montessori, que todo mundo gosta aqui, eu tenho certeza, que leva isso em consideração e é um dos pontos principais da metodologia, né? Muito antes de se falar de função executiva, Montessori já dizia que a criança precisava escolher para conseguir aprender. Vamos lá. Falando um pouquinho da estrutura de cérebro, também bem simplificado, tá, gente? No cérebro humano, a gente tem 2 circuitos responsáveis pela atenção: o orientador e o executivo. O orientador é aquele da lanterninha, né? Que vai desligar de um aspecto, direcionar para outro, vai focalizar em um aspecto que eu preciso prestar atenção. E esse circuito orientador também prioriza sistemas sensoriais. Por exemplo, eu vou priorizar a minha audição em detrimento da minha visão. Alguém consegue pensar em um exemplo de como isso acontece no material Montessori? Como que a gente consegue colocar esse conceito de focalizar em um aspecto sensorial e não no outro? Isso é um aspecto muito importante de material Montessori. Lud, você consegue. Isola a qualidade. Exatamente. Olha só, gente, sério, Montessori, a gente estudar neurociência, a gente fala, ai, gente, não tem método melhor. Pensou em tudo, tá tudo muito redondinho ali. Por quê? O material da área sensorial, ele tem isolamento de qualidade. Então, se eu vou trabalhar com sons naquele material, tudo que a criança precisa fazer é prestar atenção no som, né? Se eu montar o material errado, eu vou colocar uma cor ali que a criança vai ficar confusa, vai ficar olhando a cor e não vai prestar atenção no som. Então, o material Montessori, ele tem isolamento de qualidade. Se eu vou trabalhar com som, eu vou trabalhar com som. E assim eu ajudo a criança já a desenvolver essa função executiva, porque ela não consegue sozinha isolar, né? Se eu tiver adesivinhos na minha atividade de som, ela vai ficar olhando os adesivinhos e não vai focar no som. Então, o nosso material está preparado para ajudar a criança nessa focalização nesse item sensorial que ela precisa focalizar. A gente já ajuda ela nisso, né? E o circuito executivo é aquele que faz com que a atenção seja mantida em um aspecto por um período prolongado, inibindo outros estímulos, né? Então é quando a criança consegue sentar e fazer uma atividade do começo ao fim, e repetir, e repetir, e repetir. Esse é o circuito executivo da atenção no nosso cérebro. Agora, a atenção executiva, como função executiva, ela é importante para o aprendizado consciente, né? Quando a gente sabe que a gente está aprendendo. Não é aquele aprendizado que a língua, por exemplo, que acontece de forma natural, né? É inconsciente. E ele é ligado ao sistema de autorregulação, né? Ao controle inibitório, que também é muito difícil para as crianças. Então, a gente precisa ajudar a criança nisso. Agora, uma coisa muito importante para a gente
para a gente entender quando a gente fala de criança, de atenção, né? Essa atenção executiva, ela tem relevância tanto no controle cognitivo quanto no emocional, né? E a região onde ela se encontra, no giro do cíngulo no nosso cérebro, ela apresenta duas áreas diferentes. Uma regula a atenção aos processos emocionais e a outra regula a atenção para o processo cognitivo. A gente fala, tudo bem, então, né? A parte de aprendizagem que a criança vai aprender está separada da emoção. Será? É isso, então? Tem dois sistemas diferentes, um para o cognitivo e um para o emocional. Aí a gente vê isso aqui, ó. Emoções negativas intensas podem interferir na atenção ao processamento cognitivo. Ou seja, aquela história de que a razão e a emoção são separadas, cada um é uma coisa, a gente já sabe hoje, né, que isso não é verdade. Inclusive, tem um livro maravilhoso que chama O Erro de Descartes, que ele apresenta isso, né? A razão e a emoção fazem parte do nosso cérebro e andam junto, né? Então, tudo que eu sinto de emoção vai impactar no meu aprendizado, vai impactar no cognitivo. E a gente já entende isso para as crianças, né? Que se aquela criança está sofrendo, se aquela criança está num ambiente que ela não está segura, ela não vai aprender. Porque razão e emoção, né? Cognitivo e emocional, tá tudo junto. É tudo o mesmo sistema no nosso cérebro, né? Isso é neurociência. Então, para a criança conseguir aprender, se concentrar, a criança precisa estar num ambiente seguro. A criança precisa se sentir feliz naquele ambiente, precisa ter amigos, né? Precisa chegar e saber que a mãe deixou ela ali, que a mãe vai voltar no fim do dia, que tá tudo bem ela ficar ali, que aquele é um lugar seguro, é um lugar para ela aprender, é um lugar gostoso. Então a gente precisa lembrar muito disso. Emoção e aprendizado tá junto, né? Aquela criança precisa estar emocionalmente segura para conseguir aprender. Eu acho que essa é uma informação importantíssima para todo mundo que trabalha com educação hoje em dia, que tem filho, que tem crianças, que se relaciona com crianças de qualquer forma. Entender que a gente tem que cuidar do emocional da criança para que ela possa aprender. E agora, né, o terceiro aspecto que eu falei que eu ia falar um pouquinho é desse senhorzinho simpático, né, que é o húngaro. Eu chamo ele só de Mihaly, eu sei que não é muito correto, eu deveria chamar pelo sobrenome, mas o sobrenome dele é esse aqui, ó. E não consigo, gente. Uma vez eu assisti uma palestra sobre ele, que a pessoa que falava colocou uma gravação no áudio, e aí na hora de falar o sobrenome, apertava o botãozinho da gravação para falar o sobrenome dele. Então eu vou chamar ele só de Mihaly, vocês me desculpem por chamar pelo primeiro nome, tá? Bom, ele criou a teoria do flow, que é desse livro aqui, ó. Que eu também recomendo muita leitura, gente, é maravilhoso. Eu sou uma doida por livros, né? Então eu gosto de recomendar livros. Acho que vocês perceberam já. E ele criou a teoria do flow. E quando eu li esse livro, eu falei, gente, isso aqui é Montessori de todas as formas possíveis. E aí eu, nessa pesquisa, quando fui fazer, eu falei, vou falar de flow e vou falar de Montessori, porque flow é uma teoria muito conhecida, muito importante, e já vou mostrar como Montessori já tinha falado tudo isso antes, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que Mihaly descreve na teoria do flow dele. O flow no português, a gente traduziu assim como fruição, né? Fruição é quando a coisa vai, quando a coisa flui. E ele descreve o flow, a fruição, como um sentimento prazeroso que a gente sente quando a gente se concentra profundamente em uma tarefa. Pensa aí. Hoje você se concentrou muito numa tarefa, ficou muito feliz em ter feito aquela tarefa em algum momento do dia? Pensa se você sentiu flow hoje, se você entrou nesse flow. Bom, e o que ele falou sobre infância? Ele falou que na infância a gente observa com frequência esse flow, porque durante os primeiros anos de vida, toda criança é um pouco como uma máquina de aprender, experimentando novos movimentos, novas palavras diariamente. E a concentração elevada em seu rosto, né, que a gente falou do semblante, à medida que ela aprende novas habilidades, é um bom indicativo de que do que a fruição significa. O que é isso, Montessori? É a mente absorvente, né? Essa máquina de aprender que é a criança. É a mente absorvente. A criança é como uma máquina de aprender, ela tá ali aprendendo o tempo todo.
né? E quando ela aprende, ela demonstra que ela está concentrada, ela demonstra que ela está aprendendo algo novo, né? Uma criança quando anda, quando ela aprende a andar, ela conquistou uma nova habilidade. Não só a criança, mas os adultos em volta também, né? Todo mundo fica, uau, conseguiu, andou. A criança também fica feliz, se sente feliz, porque ela conseguiu, conquistou uma nova habilidade. Então, o flow é muito presente na infância por conta da mente absorvente da criança. A criança aprende o tempo todo quando ela é criança. Quando é uma criança pequena, desculpa. Aqui é um gráfico do que como a gente demonstra, como acontece o flow, né? O que é o canal do flow? Nesse gráfico, a gente tem desafios e habilidades. Então, o que acontece? Se a gente tem uma criança que tem poucas habilidades e a gente oferece poucos desafios, tá tudo bem, né? Ela dá conta de uma atividade com poucos desafios porque ela tem poucas habilidades. Ela não desenvolveu muito. Se eu começo a aumentar o desafio e eu não consigo ajudar a criança a desenvolver habilidades, ela vai cair na ansiedade, porque ela não vai conseguir cumprir aquelas tarefas que estão sendo colocadas para ela, aquela atividade, né? Ela vai ficar frustrada, vai jogar tudo longe e não vai conseguir atingir essa concentração. Se eu aumento as habilidades da criança, a criança está desenvolvendo muitas habilidades, mas, né, na minha sala de aula, eu não estou planejando muito bem, eu não estou mudando as atividades, não estou oferecendo para a criança o que ela precisa, ela vai cair no tédio, né? E aquela atividade que está lá na estante, na prateleira, não vai mais cumprir com o que a criança precisa, não vai oferecer para ela o desafio necessário para que ela desenvolva mais habilidade. Então, ela vai começar a ficar dispersa, ela não vai mais querer escolher atividade, ela vai começar a conversar, né? E a gente desnormalizou a sala, porque a gente não ofereceu atividades adequadas para as habilidades da criança. Agora, se eu oferto para a criança uma atividade com desafios que vão de encontro às habilidades que ela desenvolveu, eu caio aqui no canal do Flow. E aqui no canal do Flow é onde a gente tem normalização da criança, é onde a criança se concentra, onde a criança trabalha com alegria, onde ela termina aquela atividade com aquele semblante de sou uma pessoa nova, né? Algo de novo aconteceu. Esse é o canal do Flow que a gente consegue relacionar com o que Montessori falou de normalização. Aquela criança que trabalhou e conseguiu transformar um pouquinho da personalidade dela. Né? E ele fala essa frase aqui, eu até falei, não, gente, isso aqui foi Montessori que falou, não foi ele. Quando a atividade chega ao fim e a autoconsciência, porque ele diz também que quando a gente está muito concentrado, a gente perde um pouco da autoconsciência, a gente esquece um pouco do que está acontecendo no mundo com a gente, de tão entregue que a gente está. Então, quando a autoconsciência volta a operar, o self, a personalidade sobre qual a pessoa reflete, não é o mesmo que existia antes da experiência do flow. Esse self, essa personalidade foi enriquecida por novas habilidades e conquistas recentes. Então, é muito o que Montessori descreve da experiência da criança com uma atividade na qual ela se concentra, né? A gente transforma a personalidade quando a gente se concentra numa atividade. E a criança na pré-escola, na idade pré-escolar, ela está desenvolvendo a personalidade dela que é nova, né? A gente desenvolve ao longo de toda a vida, mas na primeira infância é quando realmente a personalidade da criança começa a ser desenvolvida de forma muito intensa, né? Então, isso é muito importante também para a gente levar em conta. Agora, em Montessori, que elementos e características do ambiente, das atividades, né, das pessoas que estão ali, contribuem para a concentração? O que vocês conseguem pensar no ambiente Montessori? O que ali contribui para a concentração da criança? Se quiserem escrever no chat, pode escrever que eu leio aqui em voz alta. A gente já falou do material, né, do isolamento de qualidade, que é um dos itens, um dos fatores que contribuem para a concentração. E a gente viu, em relação a neurociências, por que isso contribui com a concentração. O que mais que tem no ambiente Montessori que contribui para a concentração da criança? Tá fácil, gente. Ambiente preparado, adequado às necessidades. Sim. Organização. A Thalita tá aí.
Um ambiente seguro, um adulto preparado. Atividades manuais. Atividades manuais. Sim, a gente precisa colocar as mãozinhas para trabalharem. Mais alguma coisa? Eu listei aqui uns pontos, mas eu acho que eu posso ter esquecido de alguma coisa. Então, sempre tem mais para colocar, né? O que eu coloquei aqui, que é o principal. Em vida prática, mas não só em vida prática, né? Em vida prática, principalmente, porque é a primeira área de contato, geralmente, que a criança tem na sala Montessori, né? E é algo que a criança tem muito interesse, porque é a vida real. Então, ser a vida real é algo muito importante e que a Paula Preschlack, aquela que eu comentei, que é uma estudiosa de Montessori, ela diz que o que é da vida real é o que vai levar a criança a se concentrar e é a se interessar, né? Então, a vida real, né, oferecer a vida real para a criança é algo que ajuda ela a se concentrar. As apresentações que a gente faz silenciosas em vida prática, principalmente, porque a gente permite que a criança concentre no movimento e isso ajuda na memória de trabalho. Lembra que a gente comentou da memória de trabalho? Que é o que ela precisa para conseguir cumprir todas as etapas de uma atividade? Se a gente fala, a gente oferece mais estímulo para o cérebro e o cérebro tem mais dificuldade em dominar aquelas etapas, né? Em lembrar depois dessas etapas. Então, a apresentação silenciosa é um item importante. A análise do movimento, que é como a gente chama, a quebra que a gente faz de um movimento, por exemplo, para... Nossa, chamada termina em 10 minutos, vou acelerar. Para abrir o botão, a gente quebra essa atividade, esse movimento, em vários pequenos movimentos para mostrar para a criança exatamente o que ela precisa fazer para conseguir abrir aquele botão, né? Liberdade de movimento. Isso significa que eu mostrei para a criança e eu vou dar a oportunidade dela fazer aquele movimento e dela experimentar aquele movimento sem ir lá com a minha mãozinha e falar, não, é assim, ó, pegar na mão dela, né? Acho que tem muita gente que faz isso ainda com criança hoje em dia. Mas dá liberdade de movimento para a criança, porque essa liberdade de movimento que vai ajudar ela a se concentrar. Se ela está ali tentando, mesmo fazendo o movimento errado, e eu interfiro nesse movimento dela, eu já impedi a concentração de acontecer, né? Porque eu entrei no meio, então eu atrapalhei. Livre escolha, importantíssimo, né? No método Montessori, importantíssimo para a criança. A gente já falou também da livre escolha, porque a criança vai escolher aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa e aquilo que é importante para ela, e não para o adulto que está ali querendo ensinar alguma coisa que às vezes a criança não está interessada. Repetição, que acontece muito na sala Montessori. Repetir a atividade indica que a criança está concentrada. Ela faz de novo, ela faz mais uma vez, e ela fica ali por um tempo que nem ela sabe que está passando, né? Fazendo aquela atividade concentrada. O ambiente preparado, ambiente seguro. Os materiais que têm as características importantes também para a concentração, como isolamento de qualidade, materiais bonitos, materiais quebráveis que a gente oferece para a criança. A gente oferece uma jarra de vidro, porque a criança precisa ter cuidado, né? E esse cuidado é concentração. Esse cuidado que a criança precisa ter com o material que é delicado é concentração. O ciclo de trabalho de 3 horas, porque sem esse ciclo de trabalho, a gente não dá oportunidade para a criança se concentrar. Porque ela precisa chegar no ambiente, ela precisa se sentir segura naquele ambiente, ela precisa pesquisar, né? O que eu preciso hoje? No que eu estou interessada? Qual habilidade que eu preciso desenvolver? Ela precisa descobrir tudo isso. E aí, no momento que ela pega a atividade, não, agora chega, vamos para o parque, né? Então, a criança precisa desse tempo para ter oportunidade de se concentrar. De um tempo longo, sem interferência do adulto. E um adulto preparado, que é aquele adulto que vai estudar muito a vida inteira, para conseguir garantir para a criança que tudo isso aqui aconteça na sala da melhor forma possível, né? Aí, para encerrar, eu queria contar para vocês uma história que está nesse livro aqui, ó, que talvez vocês conheçam, mas é uma história que ilustra muito bem o que a gente falou hoje sobre concentração. E Montessori conta, lá quando ela começou as pesquisas dela, né, com os materiais, ela estava observando uma criança de uns 3 anos trabalhar com esse material aqui, os encaixes sólidos, né, que são cilindros de tamanhos diferentes, que a criança precisa retirar e encaixar no local correto.
E aí Montessori estava observando essa criança e ela estava repetindo muitas atividades. Muito. E ela começou a contar. Falou, não, tá repetindo demais, vou contar, né? Quantas vezes ela tá fazendo? Contou, a criança fez 40 vezes essa atividade. E aí Montessori começou a ficar, né, interessada naquele fenômeno. Falou, tá. Pediu para a professora que estava ali na sala dançar com as crianças. Falou, convida as crianças da turma para dançar uma música, cantar ali na sala, né? A professora cantou com as crianças, se movimentaram pela sala. Essa criança continuou trabalhando. Não prestou atenção, nem notou que eles estavam dançando e cantando pela sala. Continuou trabalhando. E aí Montessori falou, não, vou interferir então de forma direta com ela. Ela estava sentada numa poltroninha. Montessori pegou a poltroninha com a criança e movimentou a poltrona. E quando Montessori fez isso, ela descreveu que a criança agarrou o material, colocou no joelho e continuou a atividade. Né? Continuou. Ou seja, nada atrapalhou a concentração dessa criança. A lanterninha dela estava ali na atividade. A criança estava inteira na atividade. Né? A autoconsciência que a gente viu do flow desapareceu. Ela estava totalmente entregue à atividade. E aí Montessori fala que no total ela contou que a criança fez 42 vezes a atividade. E eu vou ler diretamente do livro, que é um trecho muito bonito, como que termina essa descrição. Montessori dizendo, tá? Desde que eu começara a contagem, a menina havia repetido o exercício 42 vezes. Parou, como se despertasse de um sonho, e sorriu como uma pessoa feliz. Os seus olhos reluzentes brilhavam e observavam tudo ao seu redor. Parecia não ter notado nenhuma daquelas manobras que não haviam conseguido perturbá-la. E agora, sem nenhuma causa externa, eis que o trabalho estava acabado. O que havia acabado e por quê? E aí Montessori se interessou, né? Falou, tá, ela fez todas aquelas vezes, nada atrapalhou. De repente, ela sorri, né, com aquele semblante, aquela cara de quem acabei. Mas o quê? O que tinha acabado? O que tinha acontecido ali? E aí Montessori se interessou muito por esse fenômeno. Essa história está na página, se alguém quiser ler depois, 140, 139 e 140 do Segredo da Infância. E aí, para a gente encerrar, eu queria que vocês voltassem naquela pergunta do começo. O que é uma criança concentrada? Alguém mudou um pouquinho de ideia? Tem algum outro conceito sobre uma criança concentrada? Sabe, Jéssica, eu gosto muito de pensar no conceito também da palavra, né? Concentrar, de trazer para o centro, né? Então, a gente observa que a criança, quando ela está realmente concentrada, ela está em contato com o mais profundo da essência dela. E é isso que Montessori quer, né? Que ela permaneça em contato com essa essência, que é quem ela é, o que ela veio para ser, né? Com toda a potencialidade dela. Ela está em ciência daquilo que se passa dentro dela. Eu acho que o mais lindo de Montessori que ela pensa nesse 3-6 é realmente fazer com que essa criança ela esteja em conexão com ela mesma. Primeiro, né? Primeiro se formar, para depois atuar no coletivo. Isso, para mim, quando eu entrei em contato com Montessori, eu dizia muito, mas é uma metodologia estéril, porque não está em contato com o social. Eu sou muito, né, desse valor. Como que essa criança, então, não está lá brincando, socializando com as outras crianças? E foi muito lindo quando eu entendi, e depois eu aprofundei em Montessori, que a gente primeiro se forma. Como que a gente pode estar para o outro se a gente não estar para nós mesmos, né? E isso é trazer uma mentalidade, né? Uma criança mentalmente saudável. E isso é o que muda, né? A humanidade. A gente ter essa integridade preservada, né? Essa essência preservada. E eu acho, assim, para mim me emociona sempre quando eu penso nessa beleza, né? Que é esse mergulho que Montessori nos proporciona. Exatamente. É a formação da personalidade, né? Aqui no chat, a Ana Paula comentou que a criança em movimento, uma criança feliz. Não é a criança estática, que não move os olhos. É a criança que trabalha. Igual a menininha, que fez 42 vezes a atividade movendo as mãozinhas
concentrada no que estava acontecendo. E algo aconteceu na personalidade dela, como Montessori descreveu, né, na história. Bom, pessoal, aqui são os livros que eu usei, né, para falar um pouquinho com vocês. Os 3 que eu mostrei para vocês, os 2 que eu mostrei para vocês, e tem A Mente da Criança também, A Mente Absorvente, e O Segredo da Infância, de onde eu tirei a história, que eu contei para vocês agora. Aqui tem os meus contatos, né? Eu tenho a página no Instagram, Montessori na Palma da Mão, se vocês quiserem conhecer um pouquinho. Eu compartilho um pouquinho dos meus estudos de Montessori lá, da minha prática também. Deixei meu e-mail aqui para vocês, se vocês quiserem mandar alguma dúvida depois. E essa página que eu coloquei aqui é uma página que eu também tenho de materiais, se vocês tiverem interesse em conhecer. Alguns materiais preparados para o ambiente Montessori. E se vocês tiverem perguntas, eu sei que demorei para falar um pouquinho, né? Já quase completamos 1 hora. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. E obrigada pelo convite, Lud. Imagina, a gente que está assim numa felicidade que não cabe assim de te escutar. Alguém tem alguma pergunta que já gostaria de colocar? A gente está para acabar, né, a nossa ligação aqui. Qualquer pergunta que vocês têm, vocês podem não só enviar diretamente para a Jéssica, quanto, né, no perfil da Oca Montessori, ou mesmo, né, o pessoal do Jardim de Maria, que a gente vai estar passando, né, para a Jéssica. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje escutando, conversando conosco, né, dividindo dessa nossa paixão, porque Montessori é isso, quando a gente começa, a gente se apaixona.